temas de civilização, temas de cultura, e isso traz o terceiro elemento, quer dizer, um debate clássico brasileiro, que é um debate chinês, um debate indiano e um debate sul-africano, que era um tema de articulação, articular criatividade, cultura e inovação para uma nova centralidade da tecnologia. E, nesse sentido, eu acho que, como nós teremos a oportunidade da Rio+20 aqui, quer dizer, devíamos todos da área internacional articular essa questão de não permitir que a pura ideia de mercado verde, o clima, etc., as agendas fragmentadas não coloquem essa mudança de cultura que pode pensar a água como sociobiodiversidade, como valor, ou seja, o meio ambiente não é externalidade. 1 litro d'água, como você disse, tem mais valor de água mineral que toneladas de ferro. Então, de repente, no entanto, nós exportamos e somos prisioneiros desse modelo. Talvez a saída seja mesmo por essa nova sociedade do conhecimento. Aí, o último ponto, a cooperação internacional deveria ter por ênfase aquilo que é mais intangível e pode nos unificar apesar das nossas diferenças, que é a constituição de parques de conhecimento, a possibilidade de cooperação entre territórios a partir de problemas e a possibilidade de cooperação nos elementos intangíveis, senão nunca vai haver unidade pela cadeia de mercadorias. Obrigado. Bom, minha pergunta vai para a mesa, é uma pergunta simples. Considerando aí o nosso portfólio de cooperação nos últimos 25 anos, a grosso modo desde, sei lá, Alfonso Sarney até hoje, a gente tinha uma tendência de investimento em cooperação regional aberta, né, articulada com multilateralismo. Então, Mercosul como uma forma de alavancar o Brasil nas negociações da OMC, por exemplo. E a gente tinha uma variação importante também, que eram os mecanismos interregionais. A negociação Mercosul-União Europeia, União Mercosul-Liga Árabe, enfim. Você tinha um perfil claro. Então, contrastando com o modelo dos BRICS, né, que não é uma cooperação regional, né, então, dificilmente interregional também, e o BRIC não é multilateral, de forma alguma, pelos motivos já colocados aqui pela mesa. Eu queria só saber se houve uma mudança de viés na nossa política externa para a questão cooperativa. Então, parece que nós estamos afrouxando, né, um pouquinho o que foi construído bem lentamente, né, nos últimos 25 anos. Obrigado. Vamos a fechar aí essa primeira rodada para dar oportunidades a cada um dos membros da mesa responder. Por favor, ministro Cláudio. Muito brevemente, para agradecer e concordar com as colocações muito pertinentes que os senhores fizeram, que eu anoto com muito interesse. Entendo, porém, que elas não levam necessariamente a uma indagação imediata. Então, eu gostaria de me reportar apenas essa última indagação, digamos assim, mais imediata, feita pelo professor Carlos, não é? Eu não vejo uma alteração na ênfase da cooperação técnica brasileira. Aqui eu vou escutar com muito interesse o que o embaixador Marcos Azambuja tem a dizer. Eu gostaria de me limitar a comentar que no âmbito especificamente que nós temos conversado, que é o âmbito dos mecanismos regionais, essa cooperação tem seguido moldes que eu poderia chamar, grosso modo, clássicos, e tem tido resultados muito apreciados, sobretudo por aqueles que estão talvez em melhor posição de julgar, que são os próprios beneficiados. Ou seja, isso não se coloca tanto no caso dos BRICS, e provavelmente, como lembrou o embaixador Marcos Azambuja, não se colocará. Entretanto, no caso dos outros mecanismos regionais, existem ações de cooperação que seguem a evolução clássica dessa natureza e com resultados muito bons, seguindo inclusive padrões das Nações Unidas. E, como eu cheguei a mencionar, no caso do IBAS, as ações realizadas pelo Fundo IBAS chegaram a merecer um prêmio internacional. Não foi o único. Eu não vejo, portanto, sinteticamente, qualquer alteração em relação ao que sempre veio se fazendo. Muito obrigado. Eu estou diante de um problema e possível resolver. Ou a descortesia
e responder de maneira abreviada perguntas com densidade, e seria ou não respondê-las. De modo que eu também estou sendo tangido pela fome, que é um problema antigo na humanidade. De modo que, em nome do meu apetite e do meu reconhecimento, eu queria dizer uma única coisa ao senhor que falou sobre a sua vinda para o Brasil. A perda foi da Inglaterra, o ganho foi brasileiro. Continue conosco. Boa sorte. Eu só queria lembrar, muito rapidamente, talvez com um exemplo muito pequeno dentro da dimensão da tua pergunta, a nossa cooperação científica, ela, durante um tempo, ela foi muito intensa, falar exclusivamente disso aqui, né? Toda a construção da pós-graduação brasileira, né, contou com aportes fundamentais, né, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, e muito pouco no Oriente, né, muito pouco, né, na Ásia, pouquíssimo. Né. Certa feita, é um exemplo, eu montei isso no final dos anos 90, eu montei um grande seminário na Sudene, com a UFPE, e veio uma missão, isso saiu em livro, veio uma missão inglesa, composta de alguns indianos, gente de toda a Inglaterra, eram 10 professores, e eu convoquei algumas pessoas no Brasil para a gente ter uma... E os colegas da Sudene diziam, que tinha muito indiano presente, eles diziam, o que é que nós temos a aprender com a Índia? Não é? Eles estão trazendo mais pobreza para cá, era uma reflexão que chegava a essas raias. Não é? O Mercosul, no seu início, teve algumas experiências na área de CIT muito interessantes, mas que não prosperaram. Uma delas prosperou e não foi nem nacional, quer dizer, teve o apoio, mas todo o núcleo de pensamento de CIT, do qual eu aprendi muito com eles, quando eu fiz meu doutorado lá, no IG, no Instituto de Geociências, foi construído por um argentino. É um homem de grande saber, Amílcar Herrera, né? Que ia para, na época do pega-fogo na Argentina, ele foi convidado para Sussex, onde estavam lá Freeman e, né, Carlota Pérez e tal, e ele recebeu um chamado da Unicamp e disse, eu vou ficar. E ele fundou o Instituto, né, de Geociências, e que hoje é um dos grandes núcleos de pensamento de CIT no Brasil. Né? Então, são algumas... esse tipo de iniciativas, elas são muito isoladas, e é aquela coisa do próprio investimento público brasileiro, do stop and go em CIT, né? Horas vai muito, ora não. Então, isso é um problema, né, que a gente tem que enfrentar. Obrigado, Marcos. Mais outras perguntas? Eu vou me autoatribuir o privilégio de fazer uma, já que fiquei frustrado com meu, digamos, comentário debatedor, mas vai ser muito breve. O BRICS se apresenta como um OVNI, um objeto político não identificado, ao qual qualquer pode atribuir os mais diversos significados. O certo é que se origina, e aí o consenso é real, este brutal descompasso entre a arquitetura institucional de poder da ordem mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, e o processo acelerado e profundo de reconfiguração do poder. E nessa oportunidade que emergem pelo peso próprio desses 4 países principais, ultimamente, obviamente, a África do Sul se incorpora, que justamente vai ganhar um enorme papel, influência e impacto num contexto internacional onde, agravado pela crise do capitalismo global, com epicentro nos países industrializados, obviamente lhe dá um espaço enorme. Mas o que eu queria fundamentalmente perguntar é o seguinte, sobretudo pensando no tema do Brasil e os BRICS. No caso concreto, pensando nos 4 primeiros sócios, digamos, os 3, China, Índia e Rússia,
tem entre os recursos de poder certamente um poder militar mais do que vigoroso e, portanto, muito reconhecido. O único caso que não entra nessa equação é o Brasil. Portanto, como aspirar a ser uma potência real, com projeção global, sem poder militar? O tema é um tema delicado, complicado, mas que está sottovoce em muitas partes. Portanto, a mesa, o que acontece com o poder militar? Modernização das Forças Armadas, o nuclear, há muitos temas quentes por trás. Segunda questão, todos eles são poderes regionais. E a questão com relação à América Latina, que foi levantada aqui por vários, Marcos, Pim, é realmente reconhecida a liderança brasileira na América do Sul, pelo menos nessa parte, não deixa de ter uma série de problemas e relações bastante tensas que se dão pipocando entre diversos países e inclusive com a projeção crescente do Brasil em distintos países. A questão é a seguinte: o Brasil, para ter essa hegemonia, ou digamos, essa liderança reconhecida, tem a certeza ou a clareza dos custos a pagar e as capacidades para poder realmente empreender esse tipo de tarefa? Então, duas questões: poder militar e a questão regional. Ainda mais nesta última, com o acirramento da competição e da concorrência chinesa em muitos planos, comerciais, investimentos e outros mais. É isso aí. Então, a última. Embaixador, prometo que agora o senhor vai poder satisfazer. Por favor. Eu faço um comentário? Não, todos. Eu faço um comentário sobre observação. Não, uma pergunta dirigida à mesa. Eu faço. Não, vamos para duas partes. O poder militar. O Brasil é afortunado em ser o único país do grupo que não está onerado com a hipoteca nuclear. As armas nucleares são um ativo e são também um passivo. O Brasil tem uma geopolítica tão favorável que ele não precisou se armar, porque ele não se sente ameaçado por nenhum dos seus vizinhos. A própria África do Sul teve uma capacitação nuclear que ela se desfez. Portanto, o Brasil tem de se equipar militarmente, mas de uma maneira que não implique, eu creio, a essa altura, uma capacitação nuclear. É tarde para chegar agora a um armamentismo nuclear. Podia ter sido feito, talvez, mas não foi mais. Porque eu acho que nós somos dos BRICS, ao mesmo tempo o mais retardatário em ciência e tecnologia e o mais avançado em termos de harmonização da vida social, da convívio com os vizinhos, da tranquilidade geopolítica. Portanto, as coisas se somam. Eu creio que o Brasil tem de ter uma capacitação militar convencional maior, porque não se pode ter a presença do Brasil sem uma capacitação maior. Mas o Brasil não quer fazer as despesas que uma capacitação militar representa. Veja bem, é quase uma anedota. Há 15 ou 20 anos o Brasil discute que aviões ele vai comprar para substituir uns Mirage que nós temos, que são hoje quase objetos de museu. São aviões de 40, 50 anos. E o Brasil não decide porque não há urgência da decisão. Sim para capacitar, sim para treinar, mas nós não temos objetivos para a capacitação militar. A segunda